Provérbios 22, do 1 ao 6. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor ao Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. 6. Ensine o seu filho no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. E é neste versículo 6 que nós vamos falar um pouquinho nesta noite. O tema da mensagem de hoje é a importância de ensinar desde cedo. Provérbios é uma linguagem de sabedoria, é um gênero literário de sabedoria. Provérbios nos oferece princípios que, para ser aplicados, podem nos conduzir a uma vida sábia diante de Deus. Provérbios 22 é um título que mostra uma reflexão do rei Salomão sobre comportamento e boa conduta. Neste capítulo, o rei reflete sobre valores morais e a importância de passá-los desde a infância. No versículo 1, que nós acabamos de ler, ele fala sobre a importância de boa reputação, bom nome. No versículo 2, mostra a submissão do homem diante de Deus. No terceiro, lembra a importância da prudência. No versículo 4, fala sobre os benefícios da humildade. No versículo 5, ele nos alerta o perigo do caminho da perversidade. E no 6, mostra a importância de ensinar a criança ao longo do caminho em que ele deve andar. Mas vamos ficar com o verso 6, viu, irmãos? Para quem tem interesse em interpretar as escrituras corretamente, qualquer letra é importante. Tudo foi inspirado por Deus. Tudo. Letras, pingos nos is, tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. Então o versículo diz: ensina a criança no caminho. Se tivéssemos aqui um artigo, ele seria: ensina a criança o caminho. A professora está ali, não é, Ju? Mas como, na realidade, ele vai falar assim: ensina a criança o caminho. Quando ele fala ensina a criança o caminho, o pai vai dizer assim para ela: meu filho, ande por aquele caminho e você será feliz. Mas, no versículo que nós lemos, não temos um artigo, nós temos uma preposição. Tem uma letrinha N antes do O, que faz a total diferença. Ela vai dizer exatamente assim: ensina a criança no caminho. Meu filho, você andará junto comigo, com o papai e com a mamãe. Nossa vida será a sua referência. Nossa vida será o seu espelho. Cuidado, viu, irmãos? O espelho reflete o que você é. Seu filho está te vendo. Tem uma frase que diz assim: a instrução, palavras, convence, mas o exemplo arrasta. Significa que o exemplo é uma das formas mais poderosas que existe de ensinar e influenciar qualquer um, inclusive o seu filho pequenininho. O espelho não grita. O espelho revela. O espelho não proclama. O espelho demonstra.
Você é um espelho para o seu filho. O que você está fazendo? Você está ensinando o seu filho no caminho? Ou você está ensinando o seu filho o caminho? Porque quando ensinamos o caminho, deixamos os nossos filhos escolher o caminho, vai ser feliz, né? Desde pequenininho. Porque quando a gente escolhe ensinar a criança o caminho, quando ele chora, entregamos para ele um celular. Vai acessar tudo que ele quiser. Não é? Não é assim? Quando ensinamos o caminho para o nosso filho, o que fazemos? Como um casal em casa, brigas. Seu filho vai crescer não no caminho, vai crescer o caminho, falando palavrão. Você briga com seu marido na frente do seu filho vai ser um ótimo marido quando ele crescer. Vai fazer a mesma coisa que você faz. Ensina ao seu filho o caminho através de exemplos. O exemplo grita. Ele não grita, ele revela. O espelho não proclama, ele não sai proclamando, ele sai demonstrando. Filho, você está chorando? Por que você está chorando? Vem aqui que eu vou te mostrar por que eu estou chorando, porque você está chorando. Conta para a sua mãe por que você está chorando. O que está acontecendo? Tem uma história que diz assim. O filho pedia sempre para o pai para aprender a dirigir. E o pai falava para ele todo dia, quando ele entrava no carro para levar para a escola, senta, que eu vou te passar o manual de instrução. Para você dirigir, você precisa aprender que existe cinto de segurança, o freio de pé, o freio de mão. Existem os espelhos que você precisa arrumar. E tem um detalhe que é muito importante, um dos mais principais, a seta, porque ela vai dizer a outra pessoa de trás o que está acontecendo, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda. Todo dia o filho, né, sentado do lado, ouvindo a instrução do pai. Certo dia, o pai, muito atrasado, com bastante pacientes para atender, tinha que pegar o filho na escola, pega o filho na escola, coloca ele dentro do carro e vamos para casa. Entra numa rua e entra em outra, e troca de faixa, e não dá seta. E o filho do lado, observando. Quando ele chegou, estacionou o carro, o filho olhou para o pai e falou assim, pai, precisamos rever algumas coisas com relação à segurança. Por quê, irmãos? Você está fazendo uma coisa, você fala uma coisa, mas você faz? Seu filho está te vendo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ele vai crescer vendo o que você faz. Amém, irmãos? Eu estou tentando adiantar, viu? Já pulei bastante parte aqui para não cansar os irmãos. O grande objetivo dos pais é educar seu filho para uma vida piedosa. Se os seus filhos aprenderem a respeitar as autoridades, a amar o próximo, a obedecer a Deus desde pequeno, existe uma boa chance que permaneça no caminho quando mais velho. Ensinar, irmãos, é uma tarefa contínua. É todo dia, é toda hora, é todo instante, feita por meios de exemplos e palavras. Ensinar não é achar que falou hoje, amanhã, e a criança aprendeu a tarefa que ela não aprendeu. É todo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia um pouquinho. Olha, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, vai para a escola, obedeça seu professor, vamos para a igreja, se comporte. É todo dia, sem cansar. Sei disso porque minha filha está ali e assim, até hoje, né? Existem algumas coisas com 18 anos e até hoje, Melissa, se comporta, Melissa. Por quê? É isso mesmo. Mas como eu faço isso? Sendo exemplo para os filhos. E esse exemplo que eu acabei de citar para os irmãos é assim, é um dos papéis mais principais que existe para os filhos.
porque isso inclui a construção do lar sólido e também dependerá da maneira como os pais se comportam dentro e fora de casa, pois os filhos são influenciados por aquilo que vê e ouve. Eu ouvi essa semana do Douglas que a gente aprende mais vendo do que de qualquer outra forma. Por isso que precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Eles estão vendo o que estamos fazendo. Está criando seu filho pelo caminho? Precisa mudar. O caminho não é um lugar seguro. O caminho, seu filho está sozinho. O caminho, seu filho está fazendo coisas que você não vê, porque você não está lá. Você não está junto. Estabelecer limite aos filhos. Se os pais desde cedo não estabelecem limite aos seus filhos quando eles crescerem, irão para o convívio social, pensando que o mundo é a casa deles. E que não precisam respeitar e nem obedecer ninguém. Já viram aquelas crianças que não obedecem ninguém, irmãos? Que você não convida para ir na sua casa porque é impossível. Não é culpa deles, é culpa dos pais. Porque quando não estabelecemos limite para os nossos filhos, eles entendem que qualquer lugar que eles estiverem, eles podem fazer o que eles querem. E tem criança assim. E repito, não é culpa deles. Porque se você não ensina o seu filho, se você não dá exemplo, ele vai aprender sozinho, de uma forma ruim, mas ele vai aprender. Não tem jeito. É assim. Suprir a necessidade dos filhos. A afetividade dos pais tornará a criança capaz de oferecer amor às outras pessoas. Se os pais estabelecerem um relacionamento sólido, rico em afeto, seus filhos certamente tornarão adultos seguros e confiáveis. Isso também é papel de pais. Existe a necessidade de segurança, de disciplina e de levá-los a conhecer o Senhor. Tem um versículo que diz, porque todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória, até as crianças. Não tem para onde correr. Educar os filhos. Instruí-los desde cedo. Os hábitos, as atitudes devem ser desenvolvidas bem cedo. Evitar mimos, agrados excessivos. Há pais que pensam em conquistar o amor do filho fazendo todas as vontades. Irmãos, avós não educa netos. Pais educa filhos. Avós estraga netos. Você sabe por que a avó estraga netos? Tem 2 aqui que eu sei que estraga. Que pegam para passear, para levar, depois o B.O. tá na mão dos pais. Não é assim? Pois é. Quem está com a responsabilidade para educar os seus filhos são os pais. Os avós têm que estragar mesmo. Sabe por que estraga, irmãos? Eu apanhei bastante, porque eu era terrível. Minha mãe me batia mesmo, apanhava quase todo dia. Tinha um pé de espirradeira no nosso quintal. As meninas sabem. Eu apanhei bastante da minha mãe. Quando eu ia bater na Melissa na frente da minha mãe, a minha mãe falava, vai bater na menina por quê? Eu falei, mas a senhora me bateu uma vida inteira. Eu batia porque eu não lavava a louça direito, batia porque eu não fazia as coisas direito de casa, eu apanhava mesmo. E quando eu ia corrigir a Melissa, não pode. Não é assim que se corrige uma criança. Mas é claro, ela já fez o papel dela como mãe. Ela já tinha criado a gente. Mas isso não isenta também os avós de ter pulso firme. Porque tem avós que estragam mesmo. Ela fala assim, já que é meu neto, então eu vou estragar. E depois eu vou mandar para casa e tá tudo certo. Mas não é assim não, irmãos.
tá certo, você tem mesmo que fazer isso, você tem que pegar o seu neto, passear de noite e entregar e tchau. Filhos é com os pais. Quem educa filho é pai. Neto estraga. Amém, irmãos? Amém. Os ensinos desses pontos ainda na primeira idade dá à criança a capacidade de desviar do que é mal e caminhar por um bom caminho. Irmão, quando você ensina o seu filho, ele vai saber. Ele vai saber. Quando ele crescer, ele vai saber o que é bom e o que é ruim. Porque você ensinou. Na Bíblia, encontramos exemplo de pessoas que foram bem instruídas, mas optaram por caminhos diferentes. Irmãos, nós já ouvimos mensagem aqui sobre isso que eu vou falar agora. Uma mensagem maravilhosa que se encontra em Samuel, no livro de Samuel nos primeiros capítulos e versículos, que tem o registro sobre Eli, Ofni e Finéias. Os irmãos estão lembrados? Ofni e Finéias, os quais eram filhos do sacerdote Eli. Eles também eram sacerdotes do Senhor, mas não faziam a vontade de Deus. Isso eles já estavam grandes, viu, irmãos? Mas eu vou chegar lá, vocês vão entender. Vamos ver o duro relato sobre o sacerdote dos mesmos, pois naquela época havia uma maneira particular de fazer sacrifício. Eles, porém, estavam conduzindo com total desleixo algo tão santo e puro. Eles eram sacerdotes na casa do Senhor. Ofni e Finéias foram considerados filhos de Belial, ou seja, filhos do diabo, de tão estragado que eles eram. Os irmãos já sabem disso. Portanto, o costume daquele sacerdote como o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando-se cozendo carne, vinha o moço do sacerdote, um dos filhos, com um garfo de 3 dentes em sua mão. Enfiava-o na cadeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, enfim. Tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia o tempo todo em Israel. Isso foi o que ele ensinou aos filhos, tá? Os filhos de Eli não seguiam o protocolo. Antes que a gordura fosse queimada, os servos de Ofni e Finéias iam até as pessoas, pediam sua carne para assar. Eles não esperavam o momento do sacrifício. Eles nem esperavam chegar no momento do sacrifício, de tão estragado que eles eram. Se as pessoas não quisessem obedecer os seus homens ameaçavam com força aqueles que faziam o sacrifício. Irmão, vai fazer o sacrifício, está lá um homem com um guarda, leva. A maneira como Ofni e Finéias estavam agindo não agradava nem um pouco a Deus. Eles conheciam as regras do sacrifício e como isso deveria ser feito. Eles tinham conhecimento. Mas não se importava com as regras de Deus ou como os sacerdotes deveriam se comportar. Eles estavam vivendo um momento e não perceberam como suas ações afetariam aqueles ao seu redor e depois deles. Triste, irmãos. Triste. Quando você cria o seu filho no caminho. Quando você não mostra para ele o jeito certo de seguir. Eli era velho e ouviu falar que seus filhos estavam fazendo. Ofni e Finéias também estava tendo relações com mulheres que serviam na porta do tabernáculo. Irmãos, era terrível. Era terrível. A casa de Eli, como vemos em 1 Samuel 2, 27, 36, depois você pode ler na sua casa, era uma casa escolhida por Deus para o sacerdócio. Desde o Egito, para oferecer sobre altar, para acender o incenso perante o Senhor. Porém, Eli pisou o sacrifício e a oferta de alimentos, dando mais honra aos seus filhos do que a Deus. Mas também tinha, no mesmo lugar, na mesma casa, um menino que desde pequeno foi criado no caminho. Quem era esse? Samuel. Desde pequeno.
Ele tinha uma vida correta. Ele nasceu numa época que Israel estava sem liderança forte e passava por crises espirituais. Sua mãe Ana era estéril, mas orou a Deus intensamente pedindo um filho, prometendo dedicá-lo ao Senhor. Samuel, quando ainda era criança, foi levado ao templo para ser criado por Eli. Eli, pai de Ofni e Finéias. Samuel morava com um sacerdote Eli, e Deus visitava Samuel, e em uma noite ele lhe revela tudo o que havia de acontecer na casa de Eli. Samuel ainda era um menino, porém ele era temente a Deus, porque ele era criado no caminho, desde cedo, temente a Deus, desde cedo obedecendo. E o Senhor visitava Samuel porque ele era temente a Deus. Um dia, estou diminuindo aqui, tá, irmãos? Ao amanhecer, Eli pede para Samuel que lhe conte tudo o que o Senhor lhe havia falado. Após saber tais palavras, ele tem certeza que o julgamento é chegado à sua casa. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé, na guerra por causa da desobediência dos filhos Ofni e Finéias. E pior que isso, irmãos, foi tomado a arca de Deus, o que significava a presença de Deus. Além de perder 30 homens, foram 30 homens, ainda perderam a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram nessa guerra. Deus já tinha avisado. Eli estava com idade de 98 anos, já com seus olhos escurecidos, não enxergava direito. Temendo em seu coração o que aconteceria com a Arca da Aliança. Estava preocupado com a Arca da Aliança, porque era algo tão sagrado, ele deixou ir para a guerra, a Arca da Aliança. Estava preocupado com a Arca da Aliança, o qual apresentava a presença de Deus. Ele pergunta ao homem que vem trazer a notícia, que coisa sucedeu? Porém, quando ele ouve a notícia que os seus filhos haviam morrido e a Arca de Deus tomada, ele cai da cadeira e morre. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, isso está em Samuel, tá? Estou lendo o versículo para vocês. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, porquanto era velho, pesado, porque comia demais do que era entregue no templo, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Isso está em 1 Samuel 4,18. Depois, os irmãos, com o tempo, tinha bastante versículos para ler, mas lê de novo, você que ainda não leu, lê que você vai entender a história direito. A mulher de Finéias, que estava grávida, prestes a dar à luz, quando ela ouviu sobre a arca sendo levada, e seu sogro... O negócio era tão sério que eles estavam mais preocupados. Primeira preocupação era a arca, que já tinha feito tudo errado, mandado a arca para a guerra que não era para ir. Ela entrou em trabalho de parto, porém também morreu logo após o seu filho ter nascido. O bebê nasceu, foi chamado de Icabote, que significa foi-se a glória de Deus. Acabou, foi todo mundo. Filho, pai, a mulher, e só restou o menino. Por quê? Eli não ensinou os filhos no caminho. Ensinou o caminho. Vai lá, faz o que você quiser, tá tudo certo. Deus está sempre perdoando. Deus é amor, tá tudo certo. Mas não é assim não, irmãos. Deus também é justiça. Ofni e Finéias receberam as mesmas instruções e estavam sob as mesmas condições, mas
se perderam. E diferente dos filhos de Eli, estava Samuel, crescendo, reto, temente a Deus, obedecendo a Deus, visitado pelo Senhor, pelo povo, exercendo suas funções com humildade. Não tem como dar errado quando você cria o seu filho no caminho. Não tem, irmãos. Não tem como dar errado. Por quê? Você está lá junto. Você está lá. A mãe de Samuel, ele entregou o filho. Só que ela ia lá. Enquanto os filhos de Eli faziam o que queria. Né? Tá tudo certo. E isso tudo aconteceu e Deus avisou. Irmãos, Deus avisa. Deus avisa. Hoje você está sendo avisado. Se você não criar o seu filho no caminho, você está sendo avisado. Pais permissivos e negligentes tendem a colher frutos amargos no futuro. Não tem para onde correr, irmãos. Nós temos aqui exemplos de Ófine e Finéias, homens que foram criados no caminho, tinham a mesma instrução, se perderam, morreram, acabou. Tínhamos Samuel, mesmo conhecimento, mesma sabedoria, mesmo ensinamento, mesmo lugar, mesma casa, tornou-se juiz, totalmente temente a Deus. Mas nós temos ainda, em Lucas 15:11, não precisa colocar, eu vou contar. Um pai possuía 2 filhos. E em certa altura da vida, o filho mais novo do homem pede ao pai sua parte da herança e parte para terras distantes, gastando tudo que tinha em festas e perdições, sem pensar no dia de amanhã. Quando sua herança acaba, o filho mais novo se vê sem nada e começa a passar necessidade. A fome era tamanha que ele tenciona compartilhar com os porcos a lavagem. O pai tinha 2 filhos, eles eram ensinados iguais, moravam na mesma casa, mesmo conhecimento, mesma sabedoria, temente. Mas, irmãos, ensinar o seu filho no caminho não é garantia de que ele vai continuar no caminho do Senhor quando ele crescer, porque ele é livre. Mas isso não quer dizer que ele não tenha os ensinamentos que você, como pai e mãe, passou desde pequeno. Quando a sua herança acaba, gasta tudo, tenciona compartilhar comida com os porcos, aí ele cai em... Por que ele cai em si? Porque ele tinha informações, ele tinha exemplos, ele tinha raiz, ele tinha conhecimento do que era o pai. Irmão, quanto tempo leva para gastar uma herança? Quanto tempo esse homem levou para gastar essa herança? Muito distante do pai. Porque quanto você mais tem, você nem pensa. Você só vai pensar quando você está lá, tensionando a comer a comida do porco, de tanta era fome. Mas ele lembrou, irmãos. Ele tinha fundamento. O pai ensinou ele o caminho. O pai estava com ele no caminho, irmãos. Filho, é por aqui. Filho, vamos comigo. Ele não deixou o filho sozinho. Ele não deixou o filho tomar a decisão sozinha. Caim de sim se arrependeu.
Mas por quê? Porque o que o pai ensinou estava enraizado dentro de si. Provérbios 22 promete que ao ensinar uma criança no caminho certo, ela não se desviará, mesmo quando crescer. Ele pode, irmãos. No caminho, pode dar uma picadinha para a direita, para a esquerda, mas ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Sabe por que ele vai lembrar? Porque os ensinamentos estão plantados dentro deles e serve como uma bússola. Ele volta. Serve como uma bússola. Ele volta. O filho pródigo não voltou, irmãos? 2 morreram. O outro nunca se perdeu. Sempre levou muito a sério que estreito é o caminho que te leva para o céu. O outro se descambou, mas lembrou do pai. Se arrependeu e voltou. Os valores e os princípios permanecem no coração, como uma voz que guia. Isaías 30:21 diz: quando se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de você uma palavra dizendo: Este é o caminho. Irmãos, que nesta noite você entenda que você precisa criar o seu filho no caminho, que quando ele crescer, ele não se desviará dele. Amém? Amém, irmão. Me perdoe pelo tempo. Glória a Deus, né? Que palavra. Amém. Principalmente para quem está com os filhos pequenos e para a gente que tem nossos netinhos já, né? Às vezes a gente negligencia como avô e vó, porque a gente tem a tendência de fazer a vontade dele. Mas Deus é tão maravilhoso que os pais que nós formamos, agora como a avó falando, né? Os filhos que eu formei, talvez não fossem tão maravilhosos assim, mas eu tenho um orgulho imenso de ser avó de 5 netas, que saíram assim, era exatamente aquilo que eu pedia para Deus, que as minhas filhas fossem um dia, mas aí como elas não foram, Deus me deu esse presente em vida, eu estar vendo as minhas netas indo pelos caminhos e andando por caminhos do Senhor. Todas as vezes que eu falo com elas, estão indo na igreja, porque elas moram aqui no Brasil. Sim, vó, a gente vai todo domingo. Glória a Deus. Né? Aí amanhã já ligo. E aí, como é que foi hoje a igreja? Ô, vó, você nem sabe. Hoje foi uma palavra. Então, assim, eu dou glória a Deus, porque elas também vieram comigo. Desde pequenininha, no colo, eu carregava comigo. Mesmo sendo neta, mas elas eram carregadas. E, para a honra e glória do Senhor, elas estão em Portugal e estão servindo a Deus. Amém? Então, essa palavra, assim, realmente, ela diz muito mesmo para cada um de nós. Amém? Eu queria chamar a irmã Zê para a gente terminar o culto, né? E ela vai distribuir umas lembranças. E eu quero agradecer a irmã Roseli, que fez as lembranças para nós, né? Foi você, irmã? Oh, olha lá, gente. Nossa querida, amada irmã Roseli. E gostaria de chamar a pastora Rosana para que viesse fazer a nossa oração final. E pedir para vocês não levantem ainda, né, enquanto a irmãzinha distribui as lembranças, tá bom? E a pastora Rosana vai fazer a oração final
E o pastor Douglas vai cantar um louvor antes? Amém. Enquanto a irmã distribui a lembrança, nós vamos ter a honra, de novo, de ouvir um louvor do nosso querido pastor. Amém? Amém. Glória a Deus. Estava lembrando do hino aqui, ouvindo a pregação. Lembrei desse louvor. Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Filho meu, não desistir. Braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti, tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me achegarei. Tomarei em meu colo novas vestes, te darei, filho amado. Filho meu, não desistir. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti, sua sorte eu achega-te a mim, também me chegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Tu és meu filho amado, tu és, tu és, tu és, tu és, tu és, tu és meu filho amado. Filho meu, Som. Irmãos, graças a Deus por esses momentos que nós passamos na presença do Senhor. Né? É uma palavra poderosa que nós possamos levar para as nossas vidas. Porque nós assistimos, às vezes nós assistimos o culto, né? Nós não estamos aqui para assistir, nós estamos aqui para adorar, para aprender e para pôr em prática nas nossas vidas. Amém? Cleusa, está por aí? Está na cozinha, né?
Irmãos, esse trabalho que você viu aqui foi feito pela Cleusa, né? Marli também ajudou na decoração. Esse trabalho, como já foi dito, são as famílias. Caso você, por alguma eventualidade, não está aqui, traga a sua foto. Cleuzinha vai fazer mais uma fita aí, vai pôr você aí, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue abençoando a sua família, que o Senhor abençoe a sua geração. Amém? E você já está convidada para o próximo culto. Eu quero agradecer ao ministério, quero agradecer a pastora Vanilda, quero agradecer a pastora Miriam, quero agradecer a pastora Débora, missionária, todos que estão aqui, pastor Cláudio e pastor Douglas, muito obrigado pela oportunidade que os senhores dão às mulheres dessa igreja. Porque tem muita igreja que a mulher não tem oportunidade. Aqui, se você tem oportunidade e não usa, aí você tem que falar com Jesus, porque Ele está te dando oportunidade. E os homens dessa igreja sempre cooperando conosco, muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos que nos visitam. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Depois você permaneça no seu lugar, que tem uma coisinha aí para você comer. E sempre as irmãs capricham, então vai ser boa. Tá bom? Pastor Cláudio, depois vem aqui para o senhor dar a bênção, por gentileza. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor. Gratos por tudo que o Senhor tem falado no nosso coração. Gratos por esses momentos que podemos te louvar. Gratos pelos teus filhos que estão aqui. Gratos porque o Senhor falou conosco, porque sentimos a tua presença, porque o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. E nessa noite nós ainda queremos te pedir, Senhor, visita as famílias dos teus filhos que estão aqui. Os netos, as noras, os genros, os primos, os tios, os irmãos. Visita, Pai, a nossa família. Guarda a nossa família do todo mal. E leva-nos em paz, logo mais, guardados pela tua mão poderosa. Nós te agradecemos, porque tu és o Deus conosco e és o Deus em nós. Muito obrigado, Jesus. Vai tudo bem aí, irmãos? Amém. Levante a sua mão para o céu. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Está terminado tudo em nome de Jesus. Mas Ele continua conosco, viu? Ele não vai embora não, Ele continua aí com a gente. Sozinho,